Oi, meu nome é Bruna e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para tirar seu visto de residência em Portugal. Pra quem não me conhece, eu fui aceita agora no começo do ano para cursar mestrado integrado em arquitetura na Universidade do Porto, uma faculdade que vai durar 5 anos, então eu estou no processo para tirar o meu visto de residência. E aí eu quero dar umas diquinhas para vocês de alguns documentos necessários para vocês não passarem alguns perrengues que eu passei. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o visto aqui no Brasil, ele não é tirado diretamente com o consulado. Ele é tirado com uma empresa terceirizada chamada VFS Global, pela qual a gente vai entregar nossos documentos e ela sim vai lidar com o consulado. Então, até juntar esses documentos, a gente passa por vários mini processos e essas dicas que eu vou dar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o tipo de visto que a gente está tirando. O meu visto é o visto de residência. Por quê? Porque esse visto é indicado para quem vai passar mais de um ano em Portugal. E o meu visto é o visto de residência para estudante, porque eu vou estudar. Agora, se você vai para trabalhar, você vai usar o visto de residência para trabalho, para voluntariado, visto de residência para voluntário. E como tirar esse visto? Tem duas formas de você enviar os seus documentos para a VFS Global. A primeira é por correio, então você põe todos os seus documentos e enviam no correio pelo endereço que está no site deles. Só que, gente, se você vai enviar por correio, certifique-se de que estão todos os documentos lá, senão vai atrasar mais ainda seu processo. Ou você pode agendar um horário presencial, que foi o que eu fiz, é o processo que eu consegui. Só toma cuidado que se você é de São Paulo, você tem que tirar o visto na VFS de São Paulo. Se você é do Rio, na VFS do Rio. A VFS ela não tem em todos os estados, mas no site deles você consegue ver de onde seu estado e onde você deve tirar esse visto. É bem importante fazer isso, porque é uma política deles. Eu falo isso porque quando eu fui agendar o meu visto, no Rio tinha tipo pro dia seguinte e São Paulo não tinha horário. Eu acabei agendando no Rio e aí na véspera me falaram que eu não podia tirar esse visto lá. Então eu tive que tentar entrar na fila de novo de São Paulo, que estava muito concorrida. Lembrando vocês que dependendo do lugar, como São Paulo, como eu já falei que aconteceu comigo, é muito concorrido tirar presencial. Então eu já tinha desistido, eu só ia esperar um documento que faltava e enviar por correio quando eu conseguir um horário. Então, tipo, eles também não têm um horário fixo para quando eles vão liberar mais horários para agendar. E, enfim, tem que entrar toda hora, todo dia, até você conseguir um horário e às vezes, enfim, pede para todos os seus santos aí para conseguir um horário. Documentos necessários para você tirar esse visto. No site da VFS lá tem tudo e especialmente você vai achar um checklist, eu trouxe ele aqui, com todos os documentos necessários, quase todos. E aí você preenche sim ou não e envia. Esse checklist ele tem que ir em 2 cópias. Então, uma vai ficar na VFS e outra eles vão enviar para o consulado. Seguindo esse documento, a primeira coisa que você vai precisar é do formulário de requerimento de visto que está no site deles, que é esse daqui, certo? E você vai ter que ir preenchendo tudo. Aqui no YouTube tem vários vídeos de gente preenchendo esse formulário que ajuda muito, então pesquisa aí que vocês vão achar. E está em português de Portugal. Então, alguns termos, como apelido, é o primeiro. Apelido. Apelido é o seu sobrenome. Por isso que é importante pesquisar esses vídeos que vão te ajudar a ver o que é cada espaço. Segunda coisa que você vai precisar, que está no checklist, são 2 fotos 3x4. Sendo que uma tem que ir colada aqui no formulário, tá? A terceira coisa é o seu passaporte. E o passaporte vai ficar retido lá enquanto tá no processo, obviamente, né? Então não marque nenhuma viagem nessa data. E uma fotocópia do passaporte, então uma cópia impressa do passaporte. Para quem não é de nacionalidade brasileira, você vai precisar de um comprovativo de situação regular no país. O que é isso? Bom, imagina que você é um norte-americano e veio para o Brasil. Aí você tem que provar para eles que você tá aqui de forma regular, que você não é um imigrante ilegal.
Então, esse é o documento. Mas se você nasceu no Brasil, você não precisa desse documento. E o que você vai fazer é simplesmente deixar essa parte do checklist em branco. Nem sim, nem não, em branco. Outro documento que você vai precisar é de um seguro-saúde válido ou o PB4. Mas qual a diferença? Bom, o seguro-saúde, ele é um seguro-saúde. Então, você paga para uma empresa e se você precisar ir no hospital, de um dentista, você vai lá e você tem o seguro-saúde e eles arcam com o custo para você. Já o PB4, ele vai te dar acesso à saúde portuguesa igual os portugueses. Então, você e o português vão ter acesso às mesmas condições de saúde pública. A diferença de Portugal com o Brasil é que aqui no Brasil a gente tem o SUS. Então, a nossa saúde pública, ela é de graça. Lá em Portugal, a saúde pública, ela é paga. Então, você ter acesso à saúde pública não quer dizer que vai sair de graça. A diferença é que com o PB4, você vai ter a mesma condição de um português. Então, ela vai sair mais barata. Então, se você tiver uma dor de dente, você usa o PB4 e vai no dentista por um preço mais acessível. Como consegue o PB4? Você faz a solicitação do seu PB4 no site do Ministério da Saúde. Demora alguns dias para sair, mas é um documento válido ao seguro-saúde. Outra coisa que você vai precisar é o seu certificado de registro criminal emitido pela Polícia Federal do Brasil no site deles e ela com uma validade de 30 dias. Então, se você solicitar hoje, dia 27 de junho, ela só vai ser válida até dia 27 de julho. E o que esse documento tem de especial? Ele precisa ter o apostilamento de AIA. O que é isso? O apostilamento de AIA é um selo dado pelo terceiro cartório de notas pelo um valor de R$ 138. Eu decorei tudo de tanto que eu pesquisei para fazer, né? Mas esse selo faz com que aquele documento ele seja válido em mais de 100 países. Então você vai lá, você emite o seu certificado no site da Polícia Federal, pega ele e leva no terceiro cartório de notas da sua região. Aí eles vão colocar um selo, esse processo dura 7 dias úteis mais ou menos, e aí eles vão te devolver com esse selo. E aí esse documento passa a ser válido em mais de 100 países, inclusive Portugal. Também você vai precisar de um requerimento para consulta do seu registro criminal, mas é só digitar no Google requerimento para consulta de registro criminal pelo Serviço de Estrangeiro, que já vai aparecer lá. E aí é só você preencher onde falta e assinar. Outro documento é o comprovativo dos meios de subsistência. O que é isso? São documentos que você precisa comprovar que você tem condições para se manter em Portugal. Ah, mas como eu comprovo? Então, eu anexei tanto a declaração de imposto de renda dos meus pais, porque eu acabei de fazer 18, como contrato de alocação de um apartamento de aluguel que também é dos meus pais. O que deu problema comigo? Vamos lá. Isso não estava escrito em lugar nenhum do site da VFS Global. Nenhum lugar, ninguém tinha me dito isso. Então, quando eu cheguei na hora, deu problema. Por quê? Como eu acabei de fazer 18, tanto a comprovação de imposto de renda quanto o documento do apartamento estavam no nome dos meus pais. E aí é que entra o negócio. Como os documentos não estavam no meu nome, que ia tirar o visto, estavam no nome dos meus pais, eu precisava de uma declaração deles falando CPF, RG, locação, onde mora, falando que eles concordavam, e assinado por eles, concordavam em arcar com as minhas despesas. E isso não estava escrito em lugar nenhum. Então, na hora, foi uma loucura pra gente conseguir. Minha mãe estava num voo indo pra Floripa e demorou, mas deu certo no final. Então, se os comprovantes não tiverem no seu nome, forem outras pessoas que forem te bancar lá, você precisa que essas pessoas, seja seu pai, sua mãe, seu avô,
tem um documento falando eu concordo em arcar com os custos da viagem, tem o nome dela, RG, tudo certinho. Como documento específico, aqui eu no caso vou falar de estudante, né? Eu tive que apresentar a carta de aceite e de matrícula na minha universidade, falando que eu já me matriculei, já paguei a primeira propina e que eles me aceitavam, estava tudo certo que eu ia estudar lá. Então esse é o documento, que eles chamam de documento de estudo em ensino secundário. Além de todos esses documentos que estão no checklist, você precisa do termo de ciência e anuência em relação aos contratos e serviços da VSF Global. É esse documento aqui, tá lá no site deles também. E para vocês acharem lá, vocês têm que preencher. E é basicamente um contrato entre você e a VFS Global, falando que você está contratando eles e não vai processá-los caso eles percam algum documento, alguma coisa assim, né? Então vamos lá, vou falar de valores agora. Bom, se você vai enviar por correio, você ainda tem que acrescentar nisso que eu vou falar a taxa de envio para eles. Já eu que marquei presencial, não precisei enviar para eles, mas você também precisa pagar para eles devolverem. Então eu vou falar certinho. No final eles te dão essa nota fiscal aqui com todos os valores e tudo certinho. Então vamos lá. A primeira coisa que eles cobraram foi... eu tive que imprimir... Como eu não tinha levado esse documento aqui, eu tive que imprimir lá e também a autorização dos meus pais que iam arcar com os meus custos. E tudo isso eu tive que imprimir lá e eles têm um valor de R$1,30 cada impressão. Então é bem caro, então leva tudo. Outra coisa é a taxa de entrega do correio, porque você não pode ir lá retirar o seu visto, eles entregam por correio. E essa taxa é de R$ 68,53. Além disso, tem uma taxa do visto de residência, mesmo por ser visto de residência, você paga uma taxa de R$ 15,27. Aí você paga também R$ 453,33 para tirar esse visto, né, com uma taxa do consulado. E pelos serviços da VFS Global, você paga R$ 126,21. Também, eu não sei se eu falei da taxa de impressão, que deu 13,50 centavos, porque foram 10 cópias. E no total ficou o valor de R$ 677,83. Então é bastante alto. E se você tiver que enviar, ainda tem a taxa de envio. Após tirar o visto, que é no período que eu tô agora, após já ter entregado todos os documentos, eles te dão um prazo médio de 60 dias. Isso quer dizer que eles têm 60 dias para te entregar? Não. Eles dão um prazo médio, ou seja, a estimativa é de 60 dias. Mas pode passar, teve muitos brasileiros que passaram esse período, tiveram reclamações, assim como teve gente que conseguiu o visto em um mês. O meu prazo vai vencer agora dia 5 do próximo mês. E é isso, espero que chegue antes, que não atrase, vamos rezar. Após você tirar esse visto, eles te dão, junto na nota fiscal aqui, veio o seu protocolo. E aí você pode entrar no site deles e ver qual o processo, qual estágio está o seu visto. Nesse documento de contrato deles, o seu visto pode ser recebido pela VFS, então eu entreguei numa quinta-feira, ele estava lá como recebido, na sexta foi enviado para o consulado. Então, triagem inicial, em análise no posto consular, que aparece lá, under process at the Embassy of São Paulo, lá, não sei falar muito bem, mas tá na Embaixada de São Paulo. Se der algum problema, pode aparecer lá, aguardando documentação adicional, então deu pau, faltou algum documento. Isso eles falam que dá bastante para quem é mais provável acontecer com quem envia por correio, que às vezes esqueceu alguma coisa, ou então se o consulado implicar com algum documento.
concluído e enviado. Ainda estou esperando o meu concluído, mas é isso, de documento. Eu tô tentando fazer esse vídeo como um vídeo que eu queria ter assistido antes de enviar meus documentos, então espero ter ajudado quem precisar aí, quem for enviar, e boa sorte no processo de vocês, porque é um pouquinho agoniante. Um beijo e tchau!